Olá amigos, forte abraço, estamos de volta com mais um programa Bate-Bola. Eu sou o Cláudio Severo. Eu sou o Thiago Faria. Tô tranquilo, Thiago? Bom demais. Mais alegre que pinguim no gelo, Thiago? Certeza. Friozinho também na capital e você está contente, né, Thiago? Mas feliz da vida, você já ouviu aquela frase? É hoje que eu só volto amanhã? Já ouvi falar, já. Então o domingo foi longo, mais ou menos assim, foi longo. Muito bem, antes de falar um pouquinho do Campeonato Mato-Grossense Copa Gazinho, melhor dizendo, que já encerrou no final de semana, vamos falar da Federação de Atletismo. O Gustavo Mendonça conseguiu a marca para ir já bem próximo do PAN e também, Thiago, olha, se treinar bastante, ele pode conquistar a vaga, inclusive, para Olimpíadas, hein, com 18,70 de arremesso de peso, hein? Legal, né? Bela participação dele, parabéns a ele, representando bem, né, o estado. Tomara que consiga essa vaga para as Olimpíadas, Jogos Olímpicos 2016, estamos só um pouco mais de 15 meses para os Jogos Olímpicos, previsto para começar em agosto. Abertura dia 4 de agosto. Coincidência ou não, aniversário da minha filha, da Vitória. Oh, coincidência. É, coincidência, né? Dia 4 de agosto, abertura. Vai ter uma festa bombástica para o aniversário da Vitória. É verdade, lá no Maracanã. Lá no Maracanã, exatamente. Vou levar a Vitória lá no Maracanã para comemorar. Uma outra informação legal também é a questão do pessoal também, da Federação de Atletismo, que pode ser que pinta aí uma grande atleta também, uma arremesso de dardo. Nunca. Eu já vi gente tentando. Rapaz, 38 metros ela fez no final de semana na Grande aqui. É uma menina de 28 anos, né? Já está há 8 anos disputando o atletismo aqui. Eu fiquei surpresa em vê-la arremessando o lançamento de dardo. Pode pintar uma grande atleta também. Tomara que consiga apoio. Ela é de Três Lagoas, é a Eliane. Tomara que ela consiga apoio também, porque é difícil. Atletismo é complicado, né? É uma categoria individual, né, Thiago? O esporte individual está complicado no Brasil, verdade, né? Verdade. Depende muito mais do atleta do que realmente de um conjunto todo, né, Thiago? É verdade. A gente até debatia durante a viagem para a dificuldade do esporte individual em que pese os esportes coletivos. E alguns esportes coletivos em que o Brasil tem obtido bons resultados, como vôlei, handball, também não tem tido tanto apoio. O pessoal concentra mais o aporte financeiro no futebol e nas outras modalidades, infelizmente, perdem muito, principalmente no esporte coletivo. Mas tomara, claro, tem o patrocinador, como eu já sempre digo, mas que apareça alguém e apoie um talento como esse. Legal, vamos esperar que aí a Fundação do Esporte lá da Prefeitura de Três Lagoas e também de repente a Fundo de Esporte também do Estado consiga dar um apoio aí para que esses atletas consigam bons resultados ao longo da carreira a partir de agora. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Marcelo Miranda lá da Fundo Esporte, lembrando que vem aí os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, Thiago. Exatamente, vamos fazer uma cobertura legal com esses jogos aí, porque aí sim o atleta vai estimular também o atleta, né, Thiago? Sem dúvida nenhuma, os Jogos Escolares que é uma competição tradicional que movimenta todo o estado. Tá chegando a hora já, né? Chegando a hora, agora já em julho já começa já, então vamos estar acompanhando também. Muito bem, vamos falar do Campeonato Mato-Grossense Gazinho, terminou a competição Série A, Thiago. Acabou. Vem aí a Série B, né? Com 12 equipes, tem já o Congresso Técnico confirmado pro dia? Próxima semana, não tem dia definido ainda, até porque essa semana a federação encerra oficialmente o campeonato com a festa e o balanço do campeonato tem que prestar conta diante da CBF. Verdade. Então a partir da semana que vem, Sub-19 estadual da Série B serão pautas importantes no noticiário esportivo e também na federação. Acaba a Série A, a previsão é que comece em agosto. Logo após o início da Série D do Campeonato Brasileiro e também após o término da Copa América, né? Como é 90 dias a previsão, então na próxima semana já deve acontecer, ainda sem data definida o arbitral. Legal, e com certeza a Série B vai vir forte também, das 12 equipes aí que com certeza todos irão participar, e o Sub-19 valendo vagas, sempre aquela tradicional Copa, Copinha, né? Copa São Paulo, valendo 2 vagas, e lembrando que este ano os dirigentes já confirmaram, né, Thiago? A competição será para equipes profissionais. Exatamente, porque no ano passado tivemos muitas polêmicas, né? Problema de atraso de ambulância, de arbitragem, time que foi excluído, reclamando da exclusão, porque a competição foi amadora. Então a federação volta ao sistema que era em 2013, profissional, 2 times certos, já Comercial e Guaicurus. Vamos convocar aí, né? Cada prefeitura aí, cada dirigente do interior apoiar, né? Porque as prefeituras apoiam o futebol de base. Sim. Então tem que dar suporte também nessas horas. Na hora da competição, que vale uma vaga, duas vagas na competição de base mais importante do Brasil, que é a Copa São Paulo. Na Viraense, que é um projeto de base, o próprio Ivinhema, 7 de Dourados tem um baita projeto de base, o Biratã, esse Operário de Dourados, principalmente toca a base há muito tempo, o Misto de Três Lagoas, Corumbaense, com o Cláudio Mineiro, que coordena lá essa parte. Precisa realmente se organizar, e mesmo que seja profissional, a prefeitura também, esses times que dependem da prefeitura,
pegar uma parte lá, que seja o transporte, a alimentação, alguma coisa, para poder participar. Não dá para ser 4, 5 times, né? Com certeza. Agora é hora de aparecer também, né, Thiago? Claro, não tem dúvida nenhuma. Muito bem, vamos estar também acompanhando essas duas competições importantes para o futebol sul-mato-grossense, que é o Sub-19 e também a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, com o encerramento já da Série E do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que encerrou com uma grande festa na cidade de Viema. Thiago, vamos falar dos pontos polêmicos. Comercial incrível, o que é isso? Irresistível esse comercial. Inacreditável. Inacreditável futebol clube, né? Sem dúvida. Uma arrancada realmente meteórica. Quem acompanhou dia 14 de março, Comercial 0, SERC 2, uma festa muito grande, culminou inclusive com o rebaixamento do Sene esse dia, e viu a derrota por 2-0, achava que ali tinha morrido todas as esperanças. Verdade. Da torcida comercialina. De repente. Naquele dia estava Comercial, Sene e Novo Operário, tudo numa barca. Exatamente. Complicado. Ninguém sabia para onde ia. Verdade. E aí o Sene definiu que ia para a Série B, Comercial e Novo Operário com chance, e o Novo Operário até um degrau acima, né? Principalmente porque já tinha vencido o próprio Comercial por 4-0. Foi quando saiu o Celinho e chegou o Gilmar Calonga. E de repente, ganha do Costa Rica, ganha do Águia, classifica fora de casa com o Águia, mesmo perdendo o jogo, perdia por 2-0, buscou o resultado que lhe interessava. Verdade. Na sequência, na Viraense, buscando fora de casa, e agora super final com o Iviema. Escrevi hoje, Severo, para mim, a maior final da história das 37 edições. Se a gente pegar lá, jogo a jogo, das 37 edições do Campeonato Sul-Mato-Grossense, essa, na minha modesta opinião, foi a final mais empolgante, mais imprevisível, decidida a 2 minutos do fim, e que depois teve a saída e teve até um ataque. Poderia ter empatado. Mas eu discordo de você. Eu acho que aquela final Comercial e Operário aqui no Morenão, com o gol do Valdir aos 43, foi muito mais empolgante. Hein? Mas estava 0-0, né? Tudo bem, mas não tinha gols e tal. O empate já era do Operário, né? Sim. Mas o Valdir acabou sacramentando o título do Galo. Mas o Comercial tinha tudo para ganhar aquele jogo também. Fato. Né? Sim. Em relação a clássico, não tenho dúvida. A clássico também não tenho dúvida. Mas em questão de jogo aberto, confronto aberto, alternativas, o jogo começou com o Iviema campeão. Verdade. O Comercial foi campeão durante 16 minutos do primeiro tempo. Depois o Iviema voltou a ser campeão durante todo o intervalo e mais 12 minutos da etapa final. Muita festa, inclusive, no intervalo lá, o pessoal já comemorando. Exatamente. Já, abrindo cervejinha que estavam vendendo lá atrás, né? Mas... Aí depois o Comercial voltou a ser campeão durante 8 minutos e Iviema foi campeão durante 27 do segundo tempo, até o pênalti. Eu acho que foi porque o Carlos Júnior pegou a máquina do Raul Fotógrafo na hora da comemoração do gol do Iviema e aí deu azar, hein? Verdade, hein? Aí moiou. Tem a questão da superstição, né? Tem muita gente que tem superstição. Tanto que ele voltou machucado. Ele torceu o pé, né? Torceu o pé, não jogou, né? Boa parte do segundo tempo, lá não jogou em virtude dessa contusão. Mas é como diz, né, o ditado, né, Thiago? O jogo só termina quando o juiz apita, né, Thiago? Exatamente. Eu já tenho comigo essa desde 1977, 76, mas Comercial e Santos aqui no Morenão. Comercial perdia, Comercial empatou o jogo e eu não vi o gol. Falei, nunca mais eu saio do estádio antes do juiz apitar a partida final. A não ser se for lógico, um dia que você sair mais cedo, por exemplo, jogo 10 horas da noite, meia-noite, tem que pegar o metrô, é complicado, né? É complicado. Tem que sair mais cedo mesmo, né? Eu vi esse jogo, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, assisti 2-2 lá no Pacaembu, era 10 e faltava 20 minutos para acabar o jogo, o pessoal tá indo embora lá. Exatamente. O pessoal tá indo embora porque o jogo não acabou ainda, pô, tá 2-2. Não, tem que pegar o metrô. Aqui não tem isso, né? Mas tudo bem, exatamente, né? Mas não dá para você comemorar o título, ainda mais. E uma coisa, as pessoas lá no Viema reclamaram, daqui a pouco vamos falar sobre a questão da arbitragem, mas reclamou sobre a questão do Comercial ter ganho. Time da capital. Não, mas todo mundo sabia que o jogo era difícil, que a competição estava aberta, todo mundo estava falando isso. Todo mundo sabia isso. Todo mundo estava falando isso. Por que então agora criticar falar que porque o Comercial é aqui da capital, que o Comercial foi ajudado? E se alguém foi prejudicado na partida, não foi o Iviema. Foi o Comercial num pênalti inexistente marcado pelo árbitro. Agora, o próprio Douglas Ricardo, no nosso microfone, falou que foi pênalti pro Comercial nos últimos do jogo. Ele nem questionou. Sim. Agora, e ele falou que faltou maturidade na equipe, e quando ele disse que faltou maturidade, não que o time do Comercial seja velho, muito pelo contrário, o time do Comercial não é velho, mas é a tal história da camisa. São 9 títulos no lado, apenas um título no time do interior, que vinha de uma derrota numa final dentro de casa para o maior rival na Viraense. Então essas coisas, na hora de decidir, é óbvio que o futebol decide. A melhor qualidade do futebol decide. Mas quando há um equilíbrio tão grande, a camisa às vezes pesa. E foi o que aconteceu.
Não que a arbitragem tenha sido tendenciosa para o comercial, muito pelo contrário. Mas pesou e o técnico Douglas Ricardo falou. Isso ao final da partida. Faltou experiência e maturidade aos meus jogadores de ficar mais com a bola. Mas na malandragem, que inclusive que o Igor entrou e começou a fazer isso, mas ele sozinho não faz. Não faz. Uma andorinha só não faz não. E você, se você lembra, a torcida está começando a gritar bicampeão. Exatamente. O Ivinho dava a bola pro comercial, ninguém gritava mais. Verdade. E foi a tônica, foi aquele receio. Exatamente. Aquele receio. E lembrando que o comercial, antes do empate, o comercial teve 3 boas oportunidades de fechar o placar. Inclusive eu acho inclusive que o comercial deve puxar a orelha aí do Luan, porque né, ele teve chance clara, estava 4 jogadores contra 2, ele quis fazer para sair como herói em campo. Tem que jogar coletivo, tem que tocar a bola pro companheiro e marcar o gol, né, Thiago? Exatamente. Ou fechasse o olho e mandasse na gaveta. Não, sim, ele teve goleiro grande como o Paulo Vitor, no tamanho. Então ele teve uma chance, ele estava 4 contra 2, e uma outra chance onde a bola sobrou para ele foi colocar. Fecha o olho, meu amigo, e dá um foguete. Né? Exatamente. E o Rodolfo já tinha tido uma anterior e o Jefferson também. Exatamente. São essas jogadas que poderiam ter selado a partida. Se não pênalti. Se a gente analisar os 90 minutos, que defesa o Martins fez? Realmente foi tranquilo. A não ser do pênalti. Defendeu foi boa a defesa do Martins, né? Qual outra? Nenhuma mais. Só o Vitor em contrapartida. Jogada esporádica, tá em Viena, mas nosso normal. Cruzamento na área. Não cruzamento, sim. Não bola cruzada. Uma chance clara. Chance clara nenhuma. Não teve. O Iviema não teve mesmo. O comercial não deu espaço. Bola trabalhada e tal, né? O primeiro gol. A única chance que o Iviema teve de repente o Martins poder ter defendido foi quando o Aguilar fez o gol. Exatamente, foi uma bola espetada. O Igor Pimentel riscou pro gol, a bola bateu na defesa e sobrou, mas nenhuma, fora os gols, nenhuma. Só em cruzamento. Jogo comercial ao contrário, desde o começo do jogo. Rodolfo teve uma boa oportunidade, o Paulo Vitor defendeu. Depois do chute que a bola passou rente a pequena área, passou por todo mundo, ninguém concluiu. Teve o lance do pênalti incontestável. Paulo Vitor questiona a bandeira, questionou muito a bandeira. Ela acertou, ficou bem claro para todo mundo que foi dentro da área, pensa. Não era para expulsão, porque não era uma chance clara de gol, assim como a do Martins também não era uma chance clara de gol. Mas você observa, apesar do equilíbrio da partida, quem teve as melhores oportunidades durante os 98 minutos que tivemos ontem no Saraivão foi o comercial. Se algum time criou e buscou, até porque precisava buscar, que o Ivinhema jogava para o empate, foi o comercial. E a cautela é aquilo que a gente dizia na pré-jornada. Douglas Ricardo cauteloso. Quando você coloca Joel, você mostra para todo mundo que você quer ser cauteloso. Verdade. Tanto que ainda no primeiro tempo, ele ia tirar o Joel, não pôde tirar porque o Carlos Júnior machucou. Verdade. E no segundo tempo acabou tirando o Joel, para pôr o Igor Pimentel, que tem uma chegada melhor. Então, claro, é legítimo. Ele não tinha o Thiaguinho machucado, fora do campeonato. E o Igor Pimentel não aguentava 90 minutos. E o Abdala também, que é um bom jogador também. Não, o Abdala é do... Iviema. Não, o Abdala é do Águia Negra. Então é o... Não, tem o Abdala. Não, Abimael da Águia Negra. É Abimael. É verdade, o Abdala isso, que machucou, fraturou a costela. É verdade. Que é um bom jogador de chegada, sim, também. Fora do jogo também. Então, é legítimo ele querer defender a vantagem. Mas não dava, pela crescente do comercial no campeonato, estava na cara que o comercial ia apertar do jeito que fosse. E não apertou, não abafou. O comercial esperou também, atacou no primeiro tempo, foi no contragolpe. E no segundo tempo dominou, controlou as ações, até mesmo quando tomou um gol de empate. Não sentiu. O comercial não tomou 2 gols e não sentiu. E o comercial, e deu para sentir que o comercial jogou tão diferente nessa final, nessas 2 partidas finais contra o Iviema, que mesmo fazendo aquelas ligações que vinha fazendo no começo, o comercial, mesmo dando aquele sufoco danado de sair jogando com o Rafael, com o Mário ali, né? Deu uma hora, não deu umas. Não teve chuveirinho no final. Não teve chuveirinho. É óbvio que o lance do pênalti, o comercial foi tocando até que achou o Hammer na esquerda, cruzou, cruzamento, aí tudo bem. Mas não teve chuveirinho pro Jefferson também. Sim, verdade. Legal. Bom, vamos falar da arbitragem também? Vamos. Paulo Henrique Volcop, né, acabou errando realmente, né, no pênalti do Iviema, no empate na jogada em cima do Carlos Júnior, né? No mais, acho que foi tranquilo. Não teve outra para mim não teve outra grande confusão. Eu, na hora do jogo até não achei, mas até hoje ouvindo alguns colegas, o exagero de quantidade de cartões que ele deu pro lado do comercial. Certo. Ele deu 7 cartões pro comercial. Muitos cartões, talvez um ou outro, desnecessário. Mas nos lances bobos, por exemplo, que o Erlanderson não deu aqui, né? Exatamente. O Erlanderson soube levar mais o jogo. Ele não, né? Agora, você já viu aquela história? Já contei várias vezes, mas tem uma sorte. É verdade. O Volcop deu sorte ontem. Paulo Henrique Volcop, que é um baita árbitro,
Vai ser o árbitro da final da Copa Verde, quinta-feira, Cuiabá e Remo. Mas olha, Volcop, deu uma sorte danada. E se o Comercial não vence o jogo e não é campeão, ia pesar a carreira dele, ia ser colocado em xeque. Quero dizer também, já que ele não deu pênalti, aliás, que ele deu pênalti, que não aconteceu, a coragem e a convicção de aos 47 segundos do tempo dar o pênalti contra o adversário, na casa do rival. Uma final do campeonato. Então, se fosse uma partida só 3 pontos, não, mas ele não estava no título. Exatamente. Realmente, por isso que eu falo, realmente aí ele teve essa coragem, eu conversando com alguns também narradores experientes hoje aqui também na redação, o pessoal falou, ele teve muita coragem. Tem coragem. Muita coragem mesmo, porque se fosse aí, Mauro Ramon Benítez, quem mais? O Flávio Alves, o Manuel Paixão, esses caras não davam. Não tem saco roxo que nem diz outro. É verdade. Tem que ter saco roxo para dar o pelo aqui lá, viu, meu? Porque realmente, olha, e o próprio Douglas falou que realmente foi o Jackson foi muito mal na bola, né? Foi muito mal no lance, devia ter só cercado só, mas ele foi querer dar o bote, pegou errado, né? Depois o pessoal implica comigo. Eu vi o Jadson jogar 2 vezes. No Jacques da Luz não me agradou nem um pouco. E ele decidiu o campeonato. Por favor, Comercial. Muito bem, legal. Contestado, né? Acho que o Gilmar fez um ótimo trabalho, né? Só um adendo aí, Eduardo, espetacular. É verdade, Eduardo. Embora eu entenda que ele estava de frente com o lance do pênalti que o Volcop deu, ele poderia ter sinalizado, olha, Volcop, você é o árbitro. Mas não foi nada. Mas você decide. Com certeza. Pelo menos a parte dele poderia ter feito, entendo dessa maneira. E eu acho também que em alguns lances, não foram lances capitais, mas foram lances que estavam ali do lado dele. Sim. Ele poderia ter auxiliado um pouquinho melhor. Até porque nessa segunda-feira nós ficamos sabendo essa notícia, ótima notícia, que o Eduardo Gonçalves da Cruz foi assessor, né? Aspirante à FIFA. Parabéns aí para o Eduardo. E mandar um parabéns também para a Daiane também, que foi, excelente arbitragem. Excelente. E na hora do pênalti, principalmente, né? Com convicção, correu para a linha de fundo. E o Volcop ficou meio na dúvida, mas quando viu que ela foi, depois ela foi até a bandeirinha, depois correu até no local da posição. Exatamente. Então foi certinho, realmente. Parabéns aí, Daiane, e toda a questão da arbitragem. Valeu. Bom, vamos falar da seleção do campeonato. Nós jornalistas já acabamos voltando, né? Demos aí alguns pitacos, né? E a seleção ficou formada por Martins. Acho que é um consenso, sem problema, né? Goleiro campeão. Rodolfo do Comercial. Pelos gols decisivos que fez, principalmente na fase final. Agora eu quero que abra a urna aqui, vou fazer que nem o PSDB. Quero abrir a urna para ver quem votou no Fabão. Aí. Fabão. Esse é o pulo, mas o Fabão. Esse é o pulo. Não, mas o Fabão, vamos pensar ele assim. Ele fez um campeonato regular. Regular e foi um jogador que ele e eu acho que o Canu fizeram boas atuações nunca. E o Michel, inclusive, na TV Mania, está concorrendo com o melhor do campeonato. Eu acho que o Michel realmente tem uma posição aqui. Se você observar a lista, tem um de cada time que chegou para decidir o campeonato. Sim. Dos 8, né? Então, pelo menos a federação teve esse bom senso de distribuir entre as melhores equipes da competição. E aí valeu, lógico, o voto de todo mundo, né? O pessoal entendeu que por exemplo, o Panta me agrada muito. Sim. Você perdeu o pênalti decisivo, né? De repente não entrou numa lista por causa disso. Jaime do Iviema na quarta zaga, Lucas do Novo Operário, realmente, olha, fantástico, Lucas, desde o primeiro jogo. Muito bom lateral. Muito bom. Desde aquele primeiro jogo do Comercial, quando o Novo Operário que abriu o campeonato aqui em Campo Grande. Sim, foi realmente. Chamou atenção. Chamou atenção. Van Basten, acho que, né? Foi uma aquisição comercial trouxe, né? O Celinho trouxe, que realmente agradou e deve ficar. Da Paraíba, deve ficar aqui, ele é brasileiro, mas também da Paraíba, realmente vai ficar por muito tempo. Aguinaldo do ele é brasileiro, vamos dizer isso. O Van Basten voltou da Holanda? Não, ele é brasileiro. O Aguinaldo do Iviema no meio de campo, o Keverson do Curumbaense aí apareceu também. Gols decisivos do Keverson na fase final. O Igor Pimentel, realmente um ótimo jogador, apareceu também nessa fase final. No ataque, o Preto, artilheiro do campeonato, né? Um dos artilheiros, né? Ao lado do outro artilheiro, Carlos Júlio. Eu acho que, né, não dá para discutir muito, né? Não dá. Inclusive eu falei, nesse domingo eu falei pro Gerson Paulo que foi a primeira boa partida que ele fez no campeonato. 2 gols no campeonato ele marcou. 2 gols no campeonato, mas... Só que ontem ele decidiu, sofreu 2 pênaltis, marcou um dos gols, foi um dos personagens principais. Participou de todas as jogadas dos gols do Comercial. Sim. E o técnico escolhido, Gilmar Calão, que eu acho campeão. Acho que acho que mesmo se não fosse. Por tudo que ele fez, para mim é o grande responsável desse título do Comercial. Pegou o time em frangalhos, depois um 4-0, time bagunçado, o Celinho não conseguindo fazer o time crescer, e ele chega, ganhou do Sene, depois teve essa turbulência de derrotas para Misto e para Cerque, mas depois o time trilhou o caminho que culminou nesse título
para a grande festa da torcida comercialina. Legal. O árbitro melhor, o Elandson Martinez, e o melhor assistente, o Eduardo Gonçalves da Cruz. Só pra... Alguém reclamou, eu não votei. Você testemunha que a gente pediu a participação de todos. Aqueles que mandaram a opinião, ou que conversaram como você fez comigo, a gente montou os votos, montamos a seleção. Verdade. É a seleção do campeonato, a seleção da Federação de Futebol. E também tá para sair, não deve ser muito diferente disso, a seleção da Gazeta MS, que todos nós também votamos e colaboramos com o Rogério Guimarães. É verdade. Tem algum, talvez um aqui... Uma outra posição que possa seguir muito, em virtude, lógico, da participação mais maciça do pessoal do interior do estado, né? Acho que, lógico, pode até puxar aí a sardinha pro lado deles, lógico, eles acompanham também. Nós não acompanhamos tanto o grupo B, né? E aí, realmente, a gente acaba não votando em algum jogador do lado do grupo B, né? Eu vi você incomodado com a ausência do Marcelo Teves. Então, cara, eu pensei mesmo também, falei, uma injustiça, talvez? Eu não entendi. E também o Michel também, né? Sim. Eu não sei, eu acho que o Michel também caberia bem. É que o Preto e o Carlos Júnior caminharam um pouco mais, né? Tem isso também. E o Carlos Júnior só empatou com o Preto ontem, né? Sim. Mas eu acho que de repente o Michel realmente quer. E o Michel. Jailton não? Jailton Marcelo Teves, não? Acho que não. Ainda não. Fica pro ano que vem. De repente eles voltam para algum time aí, né? Solito não? De repente na Série B, né? Antônio Neres queria Solito não? Não, acho que o Antônio Neres queria o Wilson Carrasco, o melhor. Wilson Carrasco, o melhor treinador. Não deu, viu, Neres? Não deu, realmente, professor, o senhor tentou, mas não conseguiu. Quero mandar um abraço também pro pessoal aí também do Fábio Dorp também, que acompanha também sempre aqui o programa Bate-Bola, o pessoal aí do interior do estado, muito obrigado pelo carinho. A cara do Golias, o Fábio Dorp. Né? A cara. Diz que as piadas na viagem é com ele também. Então é o Golias da crônica, realmente. É o Golias escrito. Legal. Bom, durante essa semana agora o comercial faz essa festa ainda, lógico que aí vai definir o futuro. Série D do Campeonato Brasileiro já está definido dia 12 de julho. Houve uma promessa nessa segunda-feira, a diretoria foi lá ajudar o prefeito de Campo Grande, né, Gilmar Olar, que está tentativa também de já começar a planejar. E tem que planejar e planejar rápido, né, Thiago? Claro. A informação que me chegou no meio da tarde dessa segunda-feira é que o vice-presidente Marcelo Rodrigues pensa em pré-temporada de 45 dias. Legal. Se é 45 dias, vai dar semana de folga para todo mundo, é esta semana, e a partir da próxima semana vão trabalhar. Porque a estreia é 12, no começo de junho, né? 30 de junho, a estreia dia 12 dá mais ou menos essa faixa. Tem que ser assim mesmo. Primeiro estamos em 3 de porque 3 de maio. Talvez até o final do mês a gente folga. Porque o Gilmar Calão já falou que tem que reformular o elenco, muita gente vai ser dispensada. É óbvio, ele tirou leite de pedra. É óbvio que todos os jogadores mereceram ser campeões, com certeza, mas o Campeonato Brasileiro é um outro nível, né? E aí o comercial tem que pensar realmente que esse mês agora não vai ter salário para pagar para ninguém, né? Vai pagar acertar quem tem que acertar, né? Só esses 3 dias de competição. E aí, um mês para trabalhar, pensar, contactar alguns jogadores, inclusive aqui mesmo no estado, né? De repente pode formar a equipe do comercial, pensar num reforço um pouquinho mais conhecido, né? Um pouquinho mais experiente. E montar o elenco dia 1º de junho, quem sabe, apresentar aí para a imprensa e começar os trabalhos efetivamente, né? As definições de quem fica, quem vai. Aí já define já todo mundo já. Exatamente, é importante. Precisamos entender, o comercial não participa do Campeonato Brasileiro há muito tempo. Então é um outro nível, a qualidade dos adversários é superior aos do campeonato estadual. Para o campeonato brasileiro, o estadual não serve de parâmetro. Com certeza não. Com certeza a não ser os jogos finais, Águia Negra, Naviraense e Viena. Esses jogos sim servem de parâmetro para saber o que o comercial vai enfrentar. São jogos nesse nível. O comercial vai ter que se superar. Superar isso aí. Eu acho então o nível é esse. E mesmo sendo equipes não tradicionais de futebol brasileiro, mas o nível vai ser isso aí, né? Não tem dúvida. É pegado, né? Já vem time do interior do estado do Paraná, de repente o pessoal também do Espírito Santo. Vai ser por aí onde o comercial deve ser direcionado aí, junto a esse trabalho da CBF que vai começar a partir de agora. E há um projeto da Prefeitura e principalmente do Governo do Estado. O diretor do comercial entende que, conversando com o governador, saber da possibilidade da logística, até porque, por enquanto, a CBF confirmou só arbitragem de pagamento. O transporte não está confirmado, então o comercial vai tentar buscar esse apoio também, e precisa, porque o comercial vai levar o nome do Estado. Ano passado, Itaporã nos envergonhou. Então, o comercial, com o nome que tem, a tradição que tem, é o segundo maior campeão do Estado, então o título apenas do Operário. Então precisa realmente haver uma mobilização para o comercial participar dignamente da Série D. E eu penso que rapidamente também, Thiago, eu acho que é um momento também de se mobilizar e pensar em liberar o Morenão também, né? Sem dúvida nenhuma. Trabalhar, pensar em liberar o Morenão. Acho que esse aí também é um caminho, os diretores devem correr rapidamente aí, ver o que pode fazer. Conversa com o promotor, o que dá para fazer, né?
converse com os dirigentes para que realmente possa liberar o Morenão, porque o Morenão vai ser realmente, tem que ser a casa do futebol aqui na capital. E a qualidade de jogo deu para ver que foi totalmente diferente. O jogo do Jacques da Luz e o jogo do Sarevão, né? Campo maior, gramado melhor. É outra coisa, outro caminho. Legal, Thiago? Tô preocupado. Segunda-feira voltamos. Não, mas eu tô preocupado. Tá preocupado? O Jô fez gol do título. Ai, ai, ai. O Vasco foi campeão. Se o Palmeiras tivesse sido campeão, aí eu estaria mais preocupado ainda. Falou, Thiago. Um abraço, tamo juntos, futebol nossa paixão. A bola não para, quarta-feira, Libertadores, final de semana tem Campeonato Brasileiro. Legal. E segunda-feira vamos estar de volta aqui com um bate-bola, trazendo outras informações dos outros esportes. Quem sabe já falando aí dessa Série B. Não, vamos encontrar o seguinte, segunda-feira eu vou trazer uma entrevista, eu já vou dispensar o Thiago aqui na segunda-feira, vou trazer aqui o presidente do Operário, o Estevão Petralha, que já confirmou comigo, inclusive, é só convidar, então vou convidar ele pessoalmente para que ele possa vir então aqui na redação na segunda-feira para a gente gravar então o programa bate-bola. Tá certo, Thiago? Combinado. Segunda-feira então. E feijoada do Galo no sábado. Ah, é verdade, feijoada do Galo no sábado, aí ó, pessoal. Pessoal no Facebook, acessa o Facebook do Operário, isso, pro local, o valor parece que é R$15. E o Facebook e também o site do Operário. www.operário.com.br, tá joia? Um abraço. O comercial já fez sua parte, faltou Operário agora, né? Série B, vamos estar acompanhando passo a passo aí esse galo, bica galo. Tá bica bicudo. Bica bicudo. Um abraço, forte abraço, tchau.